O menino tinha talvez 4 anos quando viu sua primeira crucificação romana. As cruzes ladeavam a estrada de Séforis a Nazaré, perto o suficiente para que sua mãe o puxasse contra o quadril e apressasse o passo. Mas ela não conseguiu cobrir o nariz dele. O cheiro os alcançou antes da estrada. Moscas espunham carne, e o gemido baixo e animalesco de homens que ainda não estavam mortos. Esta era a Galiléia nos anos após a rebelião de 4 a.C. Os romanos haviam queimado Séfaris, a cidade reluzente visível das colinas acima de sua casa, e haviam forrado as estradas com os corpos de seus cidadãos. Milhares deles para lembrar a cada aldeia da região o custo da resistência. O nome do menino era Iachua. Era um dos nomes mais comuns na Palestina do século I, o equivalente antigo a ser chamado de Josh. Sua mãe o segurou mais forte enquanto passavam pelas cruzes, e ela sussurrou uma oração em aramaico que ele não se lembraria pela manhã. Mas eis o que ninguém que estava naquela estrada poderia ter sabido. Este menino, esta criança pequena e comum, agarrada a sua mãe numa estrada de terra, numa província ocupada, um dia penduraria numa cruz própria. E o império que o colocou lá, acidentalmente, cumpriria cada detalhe de um plano escrito séculos antes de ele nascer. Sua verdadeira profissão não era o que lhe disseram. Sua cidade natal escondia uma rede de túneis subterrâneos. Seu círculo íntimo incluía um terrorista e um traidor na mesma equipe. E o túmulo que eles selaram com todo o peso do poder romano estaria vazio em 72 horas. Esta é a vida de Jesus de Nazaré. Não a versão que você aprendeu na escola dominical. A verdadeira, construída a partir da arqueologia, línguas originais e a história crua, perigosa e arrepiante do primeiro século. E até o final deste vídeo, você nunca mais lerá os evangelhos da mesma maneira. O ano de seu nascimento não foi 1º depois de Cristo. Não foi em dezembro e não foi em um estábulo. A análise cronológica moderna situa o nascimento de Jesus entre 7 e 5 a.C., porque o rei Herodes o Grande, que ordenou o massacre de crianças na narrativa da Natividade, morreu em 4 a.C. Jesus teve que ter nascido antes dessa data, e o amplamente celebrado 25 de dezembro está quase certamente errado. O Evangelho de Lucas registra que os pastores viviam nos campos, vigiando seus rebanhos à noite. No primeiro século, os pastores não mantinham rebanhos em campos abertos durante o inverno gelado e chuvoso da Judéia. Analisando a cronologia do nascimento de João Batista, que era 6 meses mais velho, muitos estudiosos situam o nascimento de Jesus no outono. Uma jovem, talvez de 16 anos, ajoelhou-se numa caverna de calcário escavada na encosta fora de Belém. Não uma estalagem, não um estábulo de madeira, mas uma caverna, do tipo usado para abrigar animais, escavada na rocha macia de giz que caracteriza a região montanhosa da Judéia. O ar cheirava a lã úmida e estrume. Em algum lugar na escuridão, a água pingava do teto da caverna para o chão de terra batida. O ritmo lento e constante, como um batimento cardíaco em contagem regressiva. E naquela caverna, numa cidade cujo nome hebraico, Belém, literalmente significando casa do pão, aquele que se chamaria o pão da vida, entrou no mundo da mesma forma que todos os humanos entram, indefeso, coberto de sangue. A profecia de Isaías 7,14, uma virgem conceberá, foi cumprida não num palácio, mas num coxo. E a profecia de Miqueias 5,2, mas tu, Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá um governante, encontrou seu alvo com precisão aterrorizante. Em 2 anos, Herodes ordenou a morte de todo menino com menos de 2 anos na região de Belém. Numa cidade tão pequena, um assentamento de talvez algumas centenas de pessoas, cada família conhecia cada criança. Cada mãe que ouvia as botas dos soldados na estrada sabia exatamente em qual porta eles poderiam parar.
José e Maria fugiram para o Egito com o bebê durante a noite. Eles eram refugiados antes que o menino pudesse andar. E quando retornaram após a morte de Herodes, estabeleceram-se na aldeia de Nazaré, no norte, em terra de rebeldes, numa terra que cheirava a fumaça e memória. A poeira da pedra assentava nas rugas de suas mãos todos os dias, à meio da manhã. Ele trabalhava com um cinzel e um martelo de cabeça quadrada, cortando blocos de calcário das pedreiras entre Nazaré e Séforis. A palavra grega que o Evangelho de Marcos usa para sua profissão é tecton. Por séculos, isso foi traduzido como carpinteiro. Mas um tecton não era um carpinteiro, era um construtor. Um artesão que trabalhava principalmente com pedra, o material de construção dominante no Levante. E com a massiva reconstrução de Séforis em andamento, Herodes Ático estava reconstruindo a cidade que ele chamava de ornamento de toda a Galileia, com teatros, mosaicos e instituições políticas para uma população de 30.000 habitantes, a menos de 1 hora de caminhada. Todo trabalhador de pedra qualificado, a uma curta distância, era procurado. Imagine-o não como a figura pálida e magra das pinturas renascentistas, mas como um pedreiro em seus 20 e poucos anos. Seus ombros eram fortes, de anos carregando o calcário cortado. Suas mãos, calejadas e cicatrizadas do trabalho com cinzel. Sua pele, escurecida pelo sol da Galileia. Ele falava aramaico com sua mãe, hebraico na sinagoga no sábado e grego com o capataz nos canteiros de obras de Séforis. Ele falava 3 idiomas, não porque fosse extraordinário, mas porque a geografia o exigia. Isso muda tudo sobre o homem que a maioria das pessoas pensa que conhece. Toda vez que Jesus falava de pedras angulares, alicerces e construção sobre a rocha, ele era um artesão falando a partir de 20 anos de experiência vivida. Quando ele disse, "Sobre esta rocha edificarei a minha igreja", suas mãos se lembravam do peso da pedra. A aldeia para a qual ele voltava todas as noites não era o vilarejo pacífico que a maioria imagina. Os arqueólogos Yarden Alexander e Ken Dark descobriram o que jazia sob a superfície de Nazaré. Eles encontraram uma extensa rede de câmaras e túneis subterrâneos, escavados na rocha macia de giz. Era um sistema multinível de passagens conectadas, profundo o suficiente para abrigar mais de 100 pessoas. Os moradores desta pequena e devota aldeia judaica estavam ativamente se preparando para se esconder das patrulhas romanas e dos cobradores de impostos. Jesus cresceu sobre uma rede de resistência. Ele jantava sobre túneis, e aos 12 anos, o filho deste pedreiro entrou no templo em Jerusalém e surpreendeu os homens mais instruídos da nação. O pátio do tesouro estava lotado, com o som de moedas caindo nos 13 depósitos de bronze, que ressoavam sem parar, um para cada tribo de Israel, enquanto os peregrinos pagavam um imposto anual de meio ciclo. O ar tinha gosto de fumaça do altar e o sabor metálico do bronze antigo. E no meio disso, sentado entre eruditos da Torá, vestidos com túnicas, que haviam passado suas vidas inteiras estudando, estava um menino da Galileia. Ele não estava fazendo perguntas como um aluno faz. Ele estava respondendo. E Lucas 2:47 registra que todos que o ouviam ficavam maravilhados com sua compreensão e suas respostas. Maria o encontrou após 3 dias de busca frenética. Ela o observava da beira do círculo, seu filho falando com homens 3 vezes mais velhos que ele, e algo frio percorreu seu peito. Ele tem apenas 12 anos. Mas eles o estão ouvindo como se ele já soubesse, como se sempre tivesse sabido. E então, silêncio. 18 anos disso. Sem milagres, sem ensinamentos, sem registro. Apenas um jovem cortando pedras, carregando blocos, moldando paredes, esperando.
Talvez você esteja em sua própria Nazaré agora, com 30, 35, 40 anos, fazendo o mesmo trabalho todos os dias, perguntando-se se Deus se lembra da promessa que plantou em seu peito quando você era jovem o suficiente para acreditar nela. Sem dúvida, Ele se lembra. E às vezes, o silêncio não é ausência, é preparação. Ele esperou 30 anos. E então, o Rio Jordão mudou tudo, pois o reino dos céus está próximo. A água do Jordão estava marrom com lodo e quente do sol da tarde. João Batista estava com água até a cintura, sua veste de pelos de camelo encharcada, sua voz rouca de horas de pregação. Ele havia batizado centenas naquela estação: fazendeiros, soldados, prostitutas, cobradores de impostos, homens e mulheres, quebrados o suficiente para entrar no rio e admitir que precisavam ser lavados. Mas quando seu primo entrou na água, João parou. Suas mãos tremeram. Eu preciso ser batizado por você, ele sussurrou. E você vem a mim? Jesus não disse nada. Ele simplesmente esperou. E João o imergiu na água barrenta do Jordão. Mateus 3, 14. Quando Jesus subiu, o céu se abriu. O Espírito de Deus desceu como uma pomba, e a voz de Deus Pai falou audivelmente do céu. A primeira de apenas 3 vezes em toda a Escritura. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Ele tinha 30 anos, a idade exata exigida por Números 4:3 para um homem entrar no serviço sacerdotal. A espera havia terminado, e imediatamente depois, o Espírito o levou ao deserto. O deserto da Judéia, um ermo de cristas de calcário irregulares branqueadas, onde a temperatura varia do calor de um forno durante o dia, era um frio de rachar os ossos à noite. Não havia sombra, nem água. Não havia comida. E à noite, o som dos chacais se aproximava a cada anoitecer. Eles podiam sentir a fraqueza crescendo no homem que dormia entre as rochas. Ele dormia entre as rochas. Por 40 dias, ele não comeu nada. Apenas 2 outras figuras em toda a Escritura suportaram um jejum assim: Moisés e Elias. Moisés e Elias suportaram um jejum assim. No final, seu corpo estaria consumindo seus próprios músculos. Sua visão ficaria embaçada e suas mãos tremeriam. As mãos que haviam moldado pedras por 20 anos tremeriam demais para segurar qualquer coisa. Suas mãos tremeriam demais para segurar qualquer coisa. E foi então que o diabo veio. Ele apontou para as pedras lisas e arredondadas aos pés de Jesus. As pedras pareciam exatamente com o pão sírio que sua mãe assava em Nazaré. Sua mãe assava pão sírio em Nazaré e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mateus 4, 3. Ele podia. Ele sabia que podia. Ele acabara de ouvir a voz de Deus chamá-lo de filho. O poder era real, a fome era real. E as pedras pareciam tanto com pão. Mas Jesus respondeu com Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cada tentação que se seguiu, o pináculo do templo, os reinos do mundo, ele respondeu com Deuteronômio. O pináculo do templo, os reinos do mundo, ele respondeu com Deuteronômio. O livro era sobre confiar em Deus no deserto, porque era exatamente onde ele estava. Então ele desceu do deserto e fez algo que ninguém poderia ter previsto. Ele formou a equipe mais perigosa do mundo antigo. No extremo, Mateus, também chamado Levi, um cobrador de impostos. Um homem que se sentava numa cabine romana e extorquia seu próprio povo para financiar um império pagão, era, por todas as medidas, um traidor nacional. No extremo oposto, Simão, o Zelote, membro dos Canaim,
Uma seita fanática dedicada à derrubada violenta de Roma escondia-se nas colinas e rotineiramente assassinava oficiais romanos e colaboradores judeus. Um cobrador de impostos como Mateus era o alvo principal e justificável de Simão para assassinato. Imagine a primeira noite, Simão olhando para o cobrador de impostos do outro lado da fogueira, sua mão movendo-se instintivamente para o cinto onde a faca costumava estar. Mateus viu o movimento. Ele não se encolheu. Ele já havia sido odiado por homens melhores do que este. Ele me chamou também, disse Mateus baixinho. E Simão não teve resposta para isso. Jesus não lhes pediu para ignorar suas políticas. Ele lhes deu um propósito: o reino de Deus, tão transcendente que tornou suas lealdades terrenas obsoletas. Um colaborador romano, um insurgente violento, um pescador com temperamentos tão explosivos. Jesus apelidou 2 deles de filhos do trovão. E Judas Iscariotes, o único discípulo não da Galileia, um judeu, um forasteiro cultural desde o início. 12 homens abandonaram suas vidas inteiras. Pedro deixou redes que ainda tinham peixes. Mateus deixou uma coletoria com moedas ainda sobre a mesa. Estes não foram gestos simbólicos. Pedro tinha uma esposa. Ele tinha uma sogra, doente em casa. Mateus 8,14. Quando ele largou aquelas redes e seguiu um estranho, sua esposa o viu se afastar da praia, e ela não sabia se ele voltaria. Você já foi chamado para algo que não fazia sentido para as pessoas que mais te amavam? Você já seguiu uma voz que o mundo dizia ser tola e descobriu que era a única voz dizendo a verdade? E então Jesus entrou em território inimigo, não território romano, algo mais antigo, perto do Portão das Ovelhas em Jerusalém. Havia um tanque chamado Betesda, Casa de Misericórdia em hebraico. Tinha 5 colunatas cobertas, e sob essas colunatas, o cheiro te atingia antes da visão. O cheiro de feridas que não cicatravam há anos, de água estagnada, de corpos humanos amontoados no mesmo espaço por tanto tempo que o próprio desespero parecia ter um cheiro. Centenas de pessoas doentes, cegas, coxas e paralíticas jaziam esperando as águas se agitarem, acreditando que a primeira pessoa a entrar na água em movimento seria curada. O que poucas pessoas sabem é o que a arqueologia descobriu sob aquele tanque. Escavações em 1964 revelaram os restos de um Asclepieion, um centro de cura pagão dedicado a Asclépio, o deus greco-romano da medicina. O culto de Asclépio usava cobras e águas mágicas em movimento para prometer cura. Mais de 400 desses centros operavam em todo o império, e um deles ficava a uma curta distância do templo do Deus vivo. Entre os desesperados estava um homem que estava paralítico há 38 anos. 38 anos. Quando este homem se deitou pela primeira vez naquele tanque, ele ainda acreditava que a água o salvaria. Ele observou outros homens rastejarem por ele e escorregarem para o tanque enquanto ele jazia indefeso. As estações mudaram. Seu cabelo ficou grisalho. Os amigos que costumavam carregá-lo pararam de vir. Ele esperava naquele tanque por mais tempo do que a maioria das pessoas daquela época vivia. Jesus entrou no santuário pagão. Ele não ofereceu fórmula, não exigiu lavagem. Ele não disse ao homem para entrar no tanque. Ele olhou para ele e disse 5 palavras: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. E o homem se levantou. Pela primeira vez em 38 anos, ele sentiu a pedra fria do deck do tanque sob seus próprios pés. Sem cobras, sem água mágica, sem Asclépio. Apenas uma voz. O mesmo tipo de voz que falou sobre as águas do caos em Gênesis e chamou o universo à ordem. E o caos obedeceu novamente. A encosta estava lotada antes do amanhecer.
Agricultores que tinham caminhado 3 horas no escuro, cobradores de impostos que tinham deixado seus postos, mães segurando bebês contra o frio da manhã, soldados romanos observando do cume, meio curiosos, meio entediados. E quando Jesus abriu a boca, ele não citou os rabinos. Ele não citou precedentes. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Os fariseus na multidão ficaram tensos. Numa cultura construída inteiramente sobre o paradigma honra-vergonha, onde a honra era uma mercadoria de soma zero, adquirida através da riqueza, poder militar e desempenho religioso altamente visível, Jesus tinha acabado de entregá-la aos quebrantados. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os perseguidos. Cada frase era uma lâmina. Cada bem-aventurança despojou a elite de sua moeda principal e a deu às pessoas que eles passaram a vida desprezando. Mas o título que realmente aterrorizou o establishment foi o que Jesus usou para si mesmo. Não Filho de Deus, não Messias, ele se chamou de Filho do Homem. Para um centurião romano, soava inofensivamente humilde, apenas um homem chamando a si mesmo de homem. Mas para qualquer um que conhecesse o profeta Daniel, era uma detonação. Daniel 7:13-14 descreve como um filho do homem, Bar Enosh, vindo nas nuvens do céu para receber domínio eterno e um reino indestrutível. Ao adotar este título, Jesus afirmou ser o juiz cósmico da visão apocalíptica de Daniel. E quando os líderes religiosos o confrontaram diretamente, ele removeu toda a ambiguidade. Antes que Abraão nascesse, eu sou. João 8:58. O nome sagrado de Deus da sarça ardente, ele aplicou a si mesmo. Eles pegaram pedras. A colisão atingiu seu clímax durante uma semana em Jerusalém. No domingo, ele entrou na cidade montado num jumento. Um teatro político deliberado, cumprindo Zacarias 9:9. Enquanto a multidão gritava Hosana e o declarava rei, na segunda-feira ele entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Um ataque físico ao motor econômico do sumo sacerdócio. Na terça-feira, uma devastadora guerra teológica. Parábolas prevendo a destruição do próprio templo. Na quarta-feira, Judas negociou a traição. O preço, 30 moedas de prata, era o valor bíblico exato de um escravo morto. Êxodo 21:32. E o salário desprezível de um pastor rejeitado. Zacarias 11:12-13. Na noite de quinta-feira, a última ceia terminou, e Jesus levou seus amigos mais próximos a um jardim no Monte das Oliveiras. O nome do jardim era Getsemane. Em hebraico, Gat Shemanim significa o lagar de azeite. Na agricultura do século I, as azeitonas colhidas eram esmagadas em 3 estágios, sob pesos de pedra cada vez mais pesados. A primeira prensagem produzia o azeite mais puro, reservado exclusivamente para a unção sagrada no templo. A segunda prensagem produzia azeite medicinal, usado para curar feridas e aliviar a dor. A terceira e mais brutal prensagem extraía azeite, usado para purificação, unção, cura e purificação. Os evangelhos registram que Jesus orou 3 vezes. As antigas oliveiras projetavam sombras negras e retorcidas ao luar. O leve cheiro de fruta esmagada vinha do lagar próximo. O azeite que escorria das azeitonas esmagadas era vermelho acastanhado, da cor do sangue. Pedro, Tiago e João dormiam a 10 passos atrás dele. Ele lhes havia pedido para ficarem acordados. Ele estava sozinho. Caiu de bruços sobre a pedra calcária fria, o mesmo tipo de pedra que ele havia cortado com as próprias mãos por 20 anos. E a oração que saiu dele não era teológica, era crua. Pai, Abba, a palavra aramaica mais íntima que uma criança poderia usar para um pai. Não assim, por favor, não assim. Ele tinha visto crucificações.
Ele sabia o que os pregos faziam aos pulsos. Ele sabia o que as horas faziam aos pulmões. Ele sabia o som que um homem faz quando não consegue mais se levantar para respirar. Pai, não, que seja a tua vontade, não a minha, a tua. A angústia desencadeou uma condição médica rara, documentada na literatura clínica, como hematidrose. Sob estresse psicológico extremo, os vasos sanguíneos que alimentam as glândulas sudoríparas se rompem e o indivíduo literalmente sua gotas de sangue. Lucas, o médico, que compilou seu evangelho com um olhar de doutor para detalhes clínicos, é o único escritor que registra isso. Lucas 22:44. E a precisão teológica é arrepiante. O Filho de Deus foi esmagado no lagar de azeite, para que o seu azeite, o seu espírito, pudesse ser derramado para a unção, cura e purificação do mundo. Há uma oração que não tem resposta. Você provavelmente a orou de joelhos às 3 da manhã, quando o diagnóstico chegou, quando o telefone tocou, quando a pessoa que você amava partiu e não voltou. Pai, se houver outra maneira, e o silêncio que se segue não é crueldade, é o som de um plano grande demais para ser explicado. As tochas apareceram por entre as oliveiras. Judas os estava guiando. E ele identificou Jesus com um beijo, porque Jesus não tinha beleza física ou majestade distintiva que o destacasse na escuridão. Isaías 53:2 havia escrito isso séculos antes. Ele não tinha beleza nem majestade para nos atrair a ele. À luz das tochas, ele parecia um galileu qualquer. Eles o prenderam, o julgaram e quebraram todas as leis que tinham. O julgamento violou todas as proteções que a jurisprudência judaica havia construído para salvaguardar a vida humana. Processos noturnos eram ilegais. A residência particular do sumo sacerdote como tribunal era ilegal. Processos na véspera da Páscoa eram ilegais. A autoincriminação forçada era ilegal. Nenhum atraso para a reflexão judicial era ilegal. Membros do Sinédrio que poderiam ter votado pela absolvição foram deliberadamente excluídos. O sistema judicial mais legalmente preciso do mundo antigo desmantelou-se numa única noite para destruir um homem. Como não podiam executá-lo sob a lei romana, entregaram-no a Pôncio Pilatos, e Pilatos entregou-o aos seus soldados. O nome do centurião, segundo a tradição antiga, era Longinos. Ele recebeu a ordem de execução antes do amanhecer de sexta-feira. 3 prisioneiros eram o protocolo padrão. Ele havia supervisionado dezenas de crucificações nas províncias orientais, o suficiente para conhecer os sons, as etapas, o cronograma aproximado. Para ele, isso era burocracia. Quando Jesus chegou ao Gólgota, o lugar da caveira, ele estava acordado há mais de 24 horas. Ele suou sangue no jardim. Ele foi arrastado por aproximadamente 4 quilômetros entre os julgamentos de Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. Ele havia suportado uma flagelação romana, um castigo tão selvagem que os chicotes de couro, cravejados de osso e metal, rotineiramente expunham músculos e costelas. A maioria dos homens não sobrevivia à flagelação. Ele chegou ao local da execução já meio morto. Longinos havia supervisionado 37 crucificações. Ele conhecia os sons. Os gritos iniciais quando os pregos atravessavam os pulsos. Pregos de ferro, não nas palmas das mãos, porque as palmas rasgam sob o peso do corpo. As maldições, sempre as maldições, enquanto a cruz era levantada e jogada no buraco do poste, com um solavanco que rasgava cada articulação. Depois, a barganha. Depois, o choro. Depois, finalmente, o silêncio de um corpo que havia ficado sem forças para lutar. Este era diferente. O Galileu não amaldiçoou quando o martelo cravou o ferro em seu pulso direito. E os ossos se partiram. Seu corpo convulsionou. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
quando levantaram a cruz e a jogaram no buraco. E todo o seu peso caiu sobre 3 pregos de ferro. O som que escapou de sua garganta não foi um grito. It was a name. Papa. Longinus did not know the Aramaic word, but he recognized the sound. He had heard children use it in the marketplaces of Judea, reaching for their fathers. Father. This dying man was calling for his father. A sign was nailed above his head, written in 3 languages, Aramaic, Latin, and Greek, so that the entire known world could read it. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. The mechanics of crucifixion are precise and efficient. When a man hangs by his arms, the body weight pulls the chest muscles into a state of constant inhalation. The lungs fill, they cannot empty to exhale. To take a single new breath, the victim must push upward against the iron nails in his feet, straightening his legs, scraping his shredded back against the rough wood of the vertical beam. Every breath is a choice, a decision to endure one more cycle of agony. And then the muscles give out again, and the lungs lock, and the process starts over. Jesus endured this for 6 hours, from 9 a.m. to 3 p.m. Language is counted at noon. The sky went dark, not clouds, not a storm. Passover falls during a full moon. A solar eclipse is astronomically impossible. Something else was happening. Longinus looked up. In 20 years of military service across 3 provinces, he had never seen the sun disappear at midday. The other soldiers shifted on their feet. One of them dropped his dice and did not pick them up. The younger soldier leaned toward Longinus. "This one is different," he said quietly. Longinus did not look at him. "They all think they are different." But even as he said it, he felt the lie in his own mouth. At the foot of the cross, his mother stood, Mary. She was perhaps 49 years old. She had carried this child when she was a teenager. She had fled with him to Egypt when he was an infant. She had watched him take his first steps on the dirt floor of a Nazareth house. She had watched him cut his first block of stone. And now she was watching Roman soldiers break his body on a piece of wood. She remembered the old man in the temple, Simeon, who had taken her infant son in his trembling arms and blessed God, had then turned to her with different eyes and whispered, "A sword will pierce your own soul." Luke 12:35. 33 years she had carried those words, wondering. Now the sword fell, and from the cross, with breath that cost him everything, breath purchased by pushing upward against iron, Jesus spoke, "Father, no, not forgive them, for they do not know what they are doing, not what they do." Luke 23:34. Longinus had heard dying men say many things. He had heard them beg, he had heard them curse Rome, curse God, curse their mothers for burying them. He had never heard a crucified man forgive the men who were killing him. 6 hours. Then Jesus cried out in a loud voice, and he bowed his head, and he gave up his spirit, not like a man whose body had failed, like a man who chose the exact moment, who opened his hands and released something. The ground shook. The curtain of the temple, 60 feet of heavy woven fabric, tore from top to bottom, not from the bottom up, the way a man would tear it, from the top down, the way God would. Isaiah had written it centuries before. He was assigned a grave with the wicked, crucified between criminals, but with the rich in his death. Isaiah 53:9. His body was laid in the pristine tomb of Joseph of Arimathea, a wealthy man. Every detail fulfilled with terrifying precision. Longinus stood in the sudden silence. His soldiers were frozen. The sky was still dark, and the words came out of his mouth before his mind could stop them. Words that should have ended his career,
his pension, his standing in the empire. Truly, this man was the Son of God. He did not know why he said it. He did not yet understand what it meant. But standing at the foot of that cross, in the unnatural darkness, with the earth still trembling beneath his sandals, he knew that what he had just witnessed was not the 38th crucifixion of his career. It was something else entirely. The stone rolled into place. A Roman seal was pressed into the wax. An imperial stamp that said, "Temper and die." Armed guards took their positions, and for 3 days the world held its breath. She came while it was still dark. The path from the city gate to the garden tomb was barely visible. Dew soaked the hem of her robe. Mary Magdalene carried burial spices, myrrh and aloe purchased the evening before. Porque não houve tempo para preparar o corpo dele adequadamente antes que o sábado os forçasse a parar. Isso era tudo o que lhe restava para lhe dar. Um último ato de amor por um homem que ela vira morrer. A pedra tinha desaparecido. Ela parou. A boca do túmulo estava escancarada na luz cinzenta antes do amanhecer. Uma ferida na encosta. Os guardas romanos tinham ido embora. O selo imperial estava quebrado. E de dentro, nada. Nenhum corpo, nenhum som. Apenas o leve cheiro de linho, mirra e pedra fria. Apenas o leve cheiro de linho, mirra e pedra fria. Ela correu. Pedro e João voltaram com ela. João chegou ao túmulo primeiro, mais jovem, mais rápido, mas parou na entrada, incapaz ou sem vontade de entrar. Pedro o empurrou, e o que ele encontrou o fez ficar completamente imóvel. Os lençóis funerários, metros de tecido, que tinham sido enrolados firmemente ao redor do corpo, com especiarias funerárias, estavam deitados planos, intocados, ainda em sua forma, como se o corpo simplesmente tivesse deixado de existir dentro deles. E o pano do rosto, o quadrado de linho que cobrira sua cabeça, estava dobrado e posto de lado separadamente. João 2, 6-7. Dobrado, não rasgado, não jogado, dobrado. Ladrões de túmulos, sob ameaça de execução pelos guardas. Sob uma pressão de tempo esmagadora, não teriam desembrulhado um corpo meticulosamente, organizado os lençóis, deixado as valiosas especiarias funerárias e carregado um cadáver nu, passando por soldados romanos armados. O corpo não saiu das mortalhas, ele passou por elas. Pedro e João partiram. Ela ficou. Ela permaneceu sozinha no jardim, chorando. E através das suas lágrimas, ela viu uma figura parada perto das árvores. O jardineiro, ela pensou. Quem mais estaria num jardim a esta hora? Senhor, ela disse, com a voz embargada, se o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. João 20, 15. Uma palavra, ele disse. Uma palavra. Maria. Não da forma como um estranho pronuncia o nome, da forma como ele sempre o dissera, a entonação exata, a ternura específica, que ela ouvira 1000 vezes, ao longo de 3 anos a segui-lo, da Galileia a Jerusalém e de volta. E naquela única sílaba, no som do seu próprio nome, pronunciado por um homem morto. O mundo inteiro mudou no seu eixo. Ela virou-se e viu seu rosto. O rosto que ela vira morrer. O rosto que ela ungira com óleo e lágrimas. Vivo, de pé, respirando. Rabone, ela sussurrou. Mestre, ela estendeu a mão para ele. Nos 40 dias seguintes, o Jesus ressuscitado apareceu 12 vezes documentadas. Ele comeu peixe assado na frente dos seus discípulos, para provar que não era um fantasma. Ele disse a Tomé, o duvidoso, aquele que precisava de provas, para colocar os seus dedos nas feridas dos pregos. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39.
Tomé caiu de joelhos e fez a mais radical declaração teológica que um judeu do primeiro século poderia fazer: meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. E Jesus aceitou. O apóstolo Paulo registra que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, ao mesmo tempo, a maioria dos quais ainda estava viva para ser questionada, quando Paulo escreveu sua carta, 1 Coríntios 15, 6. Ele apareceu ao seu meio-irmão Tiago, um homem que não havia acreditado nele durante seu ministério. E esse encontro transformou Tiago de um cético no líder da igreja de Jerusalém. Ele apareceu ao próprio Paulo no caminho para Damasco, transformando o maior perseguidor de cristãos no maior missionário da história. E então, do Monte das Oliveiras, a mesma montanha onde o lagar o havia esmagado, ele ascendeu. O último lugar que seus pés tocaram a terra foi a colina onde ele suou sangue. Um punhado de pescadores galileus, um ex-cobrador de impostos, um ex-terrorista, um homem chamado Paulo que uma vez segurou as vestes de homens que apedrejaram cristãos até a morte. Essas são as pessoas que levaram a mensagem da ressurreição aos confins do Império Romano. A maioria deles morreu por isso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, porque disse que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor havia morrido. Paulo foi decapitado em Roma. Tiago foi jogado do pináculo do templo e espancado até a morte. Tomé foi espetado na Índia. André pregou por 2 dias, enquanto morria em uma cruz em forma de X. As pessoas morrem pelo que acreditam ser verdade. A história está cheia de mártires, mas ninguém morre pelo que sabe ser uma mentira. E esses homens estavam em posição de saber. Eles o tinham visto vivo depois de vê-lo morrer. Tinham tocado suas feridas, comido peixe com ele na margem da Galileia, ouvido-o chamar seus nomes com aquela voz que conheciam ou não. Cada um deles escolheu a morte em vez de negar o que havia testemunhado. O túmulo ainda está lá. Você pode visitá-lo hoje. Você pode entrar. Você pode tocar as paredes de pedra frias. E você encontrará exatamente o que Maria Madalena encontrou 2000 anos atrás. Nada. É o nada mais poderoso da história do mundo. Porque todo outro líder religioso que já viveu tem um túmulo com um corpo dentro. Este está vazio. E está vazio há 2000 anos. Esta não é história antiga. Este não é um documentário sobre um filósofo morto. A mesma pergunta que pairava no ar sobre aquele túmulo triplamente selado, guardado por soldados e imperialmente carimbado em uma manhã de domingo por volta do ano 30 depois de Cristo, está diante de você agora. E não o deixará em paz, até que você a responda. Quem você diz que ele é? Se este vídeo despertou algo em você, algo que você não consegue explicar, algo que pareceu menos informação e mais reconhecimento, isso não é um acidente. Isso é um convite. O mesmo Jesus que cortou pedras em Nazaré, que curou um homem paralítico com 5 palavras em um templo pagão, que suou sangue sob o lagar e perdoou seus executores com seus últimos suspiros, esse Jesus não está no túmulo. O túmulo está vazio e tem esperado que você descubra o porquê. Se isso mudou a forma como você o vê, compartilhe este vídeo com alguém que precisa vê-lo. Inscreva-se para não perder o que vem a seguir. E diga-nos nos comentários, qual momento deste vídeo mais o tocou?